Fala galera, estamos começando aqui mais um GDI, episódio bônus, né? Como comentamos na última transmissão, a gente vai falar muito sobre liderança aqui nesses episódios esse ano ainda. Tô aqui com um cara mega especial, tenho um carinho de trabalhar junto com ele, Manuel Cardoso, junto com meu parceiro Marcelinho também. E aí, Manu, como é que você tá hoje para o nosso primeiro bate-papo? Ansioso aí, né? Obrigado pelo convite, obrigado me trazer por esse papo aqui, que eu acho que é fundamental pro nosso dia a dia. Vamos junto. Boa. E você, Marcelinho, como é que tá a energia hoje? Tô bem, Brunão. E essa dupla aqui, será que vai ser Bebeto e Romário? Flaco Lopes. Primeira vez essa dupla, né? Primeira vez como host aqui, o Marcelinho me apoiando. Vamos ver se vai dar bom. Vai dar bom, vai dar bom. Boa. Obrigado, Manuel, pelo... Vai ter o meio de campo aqui pra dar um toque pro Bebeto e Romário. Falar pra você, o Manu joga muito, tá? É mesmo? É, mas ele joga no 35 mais. Boa. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre liderança humanizada, uma pauta extremamente importante, né, para líderes emergentes ou quem já tá na liderança também, né, para falar sobre qual é a importância disso para um dia a dia de um gestor, né, e como ele ajuda as pessoas ali no seu entorno. E o Manu, vamos ter 3 fases aqui, né? Primeiro, algumas perguntas pessoais pra gente conhecer esse cara exemplar. Também vamos ter uma fase sobre o tema e depois algumas dicas que o Manu vai deixar para nossa comunidade, beleza? Manu, quem é o Manu? Conta pra gente. Cara, pode ser o Manu, pode ser o Manuel, pode ser o Manolas, pode ser o Neto, como a família conhece. Fiquem à vontade pra me conhecer. Então, cara, o Manu é esse cara que não tem escrúpulos de dizer o que tem que ser dito. O Manu é o cara que amigo, o cara parceiro, o cara que se você cola junto, vai ter a parceria também. Então, família, responsabilidade, dedicado no trabalho, dedicado à família, sobretudo. Então, esse é o Manu, paraense raiz. Qual o time que você torce, Manu? Conta pra galera. Eu sou Leão de Antônio Baena, né? Clube do Remo, então... Clube do Remo. Isso aí. Estamos mais ou menos na tabela. Hoje somos Série B, aspirando Série A aí, mas vamos junto, né? Então, paraense da gema, paraense raiz, que a gente chama, paraense papaxibé. E aí, cara, de lá pra cá, de Belém pra cá, a gente tem percorrido uma jornada considerável, uma jornada importante na vida, importante na carreira, mas, sobretudo, respeitando as pessoas, respeitando aquele que de fato quer, aquele que de fato está junto. Então, esse é o Manu que tá sempre próximo das pessoas, tá? Manu, e conta pra mim, quanto tempo você já tem de liderança? Como a sua trajetória profissional, pra galera entender a dimensão? Brunão, Marcelo, cara, a gente tá nessa carreira de liderança há não sei quanto tempo. Já se perdeu, né, mano? Porque assim, você não começa a liderar a partir de uma determinada fase, né, da tua vida em que você tem um título, vamos dizer assim, de liderança, né? Você é líder dentro de casa, você é líder também com seus pais e mães. Eu digo pais e mães porque considero muitas pessoas como pais, considero outras pessoas também como mães, então você é líder desde sempre. Então, essa carreira de liderança profissional eu comecei em 2005, então estamos fazendo aí 20 anos, né? 20 anos de liderança profissional, mas na vida, gente, tem essa não. Vem desde antes, né, mano? Vem desde antes, começando a trabalhar com 14, 15 anos, você já tem que ter a tua autoliderança, né? Então, se você não se liderar como pessoa, acho que você não tem como liderar depois na tua carreira profissional. Então, é super importante você ter esse conhecimento de desde quando que eu consigo perceber que eu sou uma pessoa que lidero com afinco, primeiro me conhecendo, né? Primeiro me entendendo como pessoa que eu tenho que liderar. E depois eu vou lá e lidero os outros. Então, profissionalmente, estamos aí na carreira já há 20 anos, trabalhando no mercado desde os 14, 15 anos de idade, por uma questão de necessidade, né? E tá tudo bem, né? Hoje vivemos em outros tempos, que também temos que ter as nossas responsabilidades, mas profissionalmente atuo aí há 20 anos no mercado, já atuando sempre na área de tecnologia, tá? Tentei uma carreira antes que não deu muito certo, não venho comentar aqui, mas é importante que todos estejam
abertos a novas mudanças para essa vida de liderança que ela é não só corporativa, mas uma liderança pessoal, sobretudo, né? Legal. Ô, mano, eu fiquei curioso para entender um pouquinho como que você veio parar aqui em São Paulo, veio do Pará para São Paulo. Conta um pouquinho pra gente. Cara, curiosidade mesmo, hein, Marcelo? 14 anos de idade, comecei a trabalhar depois que meu pai tomou a decisão de se aposentar e, pô, eu sempre parceiraço do meu pai, sempre fui, eu até hoje em dia somos parceiros de estádio, somos parceiros de frequentar bar. Ambos torcem pro Remo, mano? Cara, curiosamente, meu pai torce pro Paysandu, hein? Nossa. Na verdade, paralelo aqui, família toda torce pro Paysandu, somos 30 e tantos primos, são 2 remistas, eu e mais um. E aí, vive na brincadeira, né? Mas de lá pra cá, Marcelo, desde os 14 anos trabalhando com meu pai, eu sempre tive a intenção de, cara, ter a minha própria independência. E aí, nessa jornada de 14, 15 anos, já comecei a enxergar que, cara, esse é um caminho de tecnologia, né? Esse é um caminho que tem muito potencial, tem muito o que entregar e eu consigo contribuir muito. Então, quando eu percebi esse potencial e eu comecei a buscar os estudos para esse caminho, percebi que Belém estava pequeno, não estou desdenhando da minha cidade, pelo contrário, agradeço demais, sou muito grato. E de lá para cá, desde a minha formação, iniciada ali com 17, 18 anos, eu digo formação com 17, 18 anos, porque eu comecei a estudar tecnologia sem a formação formal, né, de faculdade, essas coisas assim. Buscando os estudos, buscando livros, estudando livros do meu irmão que já fazia processamento de dados e tal. Então, eu fui buscar essa carreira. Estudando tal, beleza, faculdade. Na faculdade já comecei a trabalhar. Em um dado momento na minha vida, estava trabalhando na Vale. Na Vale eu vinha fazer muito treinamento no Rio de Janeiro. Aí, treinamento para lá, treinamento para cá. Em um dado momento, esbarrei com uma pessoa do Rio. E aí essa pessoa me fez um convite e aí quando eu voltei para casa depois desse treinamento, eu já voltei com a proposta formada, já foi com malas prontas. Rio de Janeiro. Primeira saída de casa. Espetacular, aquele frio na barriga, né? Quantos anos, mano? Você lembra? 23 anos de idade. 23 anos de idade, recém-formado, né? Já trabalhava há algum tempo na área, mas recém-formado. Frio na barriga. O nortista que chega com um pouquinho de ansiedade porque quer mostrar trabalho, porque tem uma questão de preconceito de vem do norte, não é muito que o norte consegue entregar de tecnologia e tal. A gente vem com a faca entre os dentes. Passaram-se 10 anos. 10 anos morando no Rio de Janeiro, surge uma oportunidade na empresa que eu tô hoje, e de lá para cá fui transferido para o Rio de Janeiro, para cá, para São Paulo, né? E agora eu tô aqui já há 8. Então, assim, a curiosidade foi nessa transição, sempre buscando conhecimento e buscando crescer na carreira. O meu trabalho exercido no Rio de Janeiro foi o que abriu portas para eu vir para São Paulo, para vir para onde que eu tô hoje. Então, a curiosidade vem de Manuel vir buscando aquilo que realmente espera para sua vida e tenta proporcionar também para aqueles que estão perto dele. E aí, quando eu digo proporcionar para aqueles que estão perto dele, são os meus amigos, é a minha família. Então, quando eu venho para São Paulo, eu já olho para alguns que estão lá no Rio e querem crescer junto também. Cara, tu não quer vir comigo? Vamos comigo e Legal. Vamos junto. Então, assim, essa curiosidade de sair de Belém para vir para cá, tem uma parada no Rio de Janeiro e agora estamos aqui em São Paulo 8 anos e acho que é daqui para um pouquinho mais, e se não para fora, talvez, né? Legal. Bacana, hein, mano? Caramba, eu não conhecia. Eu trabalho com você 4 anos e eu não conhecia essa história toda. Muito bacana. Então, Irmão, vamos falar sobre o tema. Vamos lá. Muita gente fala sobre liderança humanizada, certo? E eu tô contigo. Obviamente, a gente se conheceu na Sul América há mais de 10 anos atrás, não quero entregar nossa idade aqui, né? E eu iniciando a carreira, eu já via você como um profissional exemplar. E hoje a gente pode trabalhar junto, né? Dentro do mesmo projeto, eu consigo ver como você cuida das pessoas,
Tá? Liderança humanizada, na sua visão, irmão, é uma pessoa só boazinha ou é aquela pessoa também que cobra resultado, que tá ali no dia a dia? Qual que é a sua visão? Porque é um tema que hoje já tá meio difícil, né, de você interpretar o que seria a liderança humanizada, mas eu queria ver sua visão no dia a dia, como um líder pode ser mais humano dentro de uma equipe. Não, primeiramente eu quero agradecer pela parceria, cara. Aqui é parceria de trabalho de mais de 10 anos aí, né? Sim. Quando eu estava na Sul América, eu já vinha lá do Rio para atender Sul América em São Paulo, então era Rio, São Paulo, a gente já se conhecia de lá, então... E agora, nos últimos 6, 7 anos que a gente começou a se aproximar mais dentro do trabalho, ali onde a gente está hoje, no ambiente que a gente compartilha hoje, cara, um prazerzaço estar do teu lado, estar podendo compartilhar com você as mesmas tomadas de decisão, as mesmas pessoas, a mesma liderança. Sim. Né? Que é importante, que é o nosso tema hoje aqui. Então, cara, brigadão por ser esse parceiro. Marcelão, brigadão pelo convite mais uma vez e, cara, desejo total sucesso para vocês aqui. Tá? Pode chorar ao vivo? Emocionou, né? Obrigado, mano. Falando do tema, Brunão, cara, liderança humanizada tá totalmente longe de ser o cara bonzinho. Totalmente longe de ser o cara bonzinho. Já quebramos o primeiro paradigma, né? E o Marcelinho gostou, com certeza. Porque, cara, a liderança humanizada, ela não é ser o cara bonzinho no sentido de eu vou passar a mão, eu não vou cobrar, pelo contrário. É o inverso disso, tá? Eu vou cobrar sim porque eu tenho as minhas metas, eu não vou passar a mão porque cada um tem as suas responsabilidades, eu não vou amaciar, como a gente fala, porque cada um tem os seus compromissos dentro da empresa e a empresa vive de resultados. Então, para que tudo isso aconteça, a empresa precisa ter os seus resultados compatíveis com as pessoas. Então, a liderança humanizada, ela busca o entendimento das pessoas. Ela busca a qualidade, o potencial de cada um nas qualidades que cada pessoa tem. Então, se eu passar a mão na cabeça do Bruno porque ele cometeu um ato falho naquilo que para mim é fundamental, e aí tem um gap ali que eu já vou comentar com vocês em relação a o que é a humanização e a banalização, já eu comento sobre isso, que se a gente não tiver ajustado nessa linha tênue da humanização dos resultados que a empresa permite nos trazer para dentro da companhia, a gente não vai conseguir ter uma qualidade para todas as outras pessoas. Então, se eu estou passando a mão na cabeça do Bruno, se eu estou passando a mão na cabeça do Marcelo, e tirando ele do foco dos resultados que ele busca, do profissional que ele é, da competência que ele tem e dos resultados que ele precisa apresentar, e eu não estou cobrando nenhuma dessas valências que ele tem, eu não estou humanizando ele, pelo contrário. Eu estou banalizando, e aí eu pego o tema da banalização. Porque a banalização é exatamente isso. Eu não vou deixar o Manuel ser um banana porque ele passou a mão na minha cabeça e eu consegui, através do meu erro, trazer uma equivalência de prejuízo para a empresa. Cara, isso não é a humanização. Então eu estou trazendo para o conceito de a situação que eu entendo das pessoas, a comunicação que eu passo, que precisa ser clara para todas aquelas pessoas que estão ali do meu lado, ter a consciência de que cada pessoa ela é única, cada pessoa ela tem os seus papéis e responsabilidades, tá? E eu preciso naturalmente conhecê-las para que eu cobre de cada uma delas aquilo que precisa ser cobrado e aquilo que precisa ser buscado de resultado. Tá? Então, a humanização ela é o conhecimento das pessoas, das relações interpessoais, e a gente já entra no detalhe de cada uma delas, mas com objetivos claros e bem definidos e bem comunicados. Se o líder não comunica direito aquilo que está sendo objetivado em cada uma das pessoas, com cada uma das metas que a gente precisa cumprir para dentro da empresa, a gente não está humanizando as pessoas, tá? A gente está banalizando elas.
Sim, eu acredito muito nisso que você comentou, mano, aproveitando, colocando meus 5 centavos aqui de contribuição, né? Porque senão a gente só vira um líder bonzinho, né? Então, putz, tô ali com o Brunão e o Brunão é bonzinho e eu consigo ali, né, enrolar ele. Então, acho que eu gostei desse ponto que a gente já tira o primeiro paradigma de que ser um líder humano não quer dizer que eu não vá cobrar, né? Como o Thales Gomes gosta de dizer, a gente não tá numa ONG, ninguém tá trabalhando numa ONG, então a gente precisa trazer resultado. Sim. Eu acho que esse ponto é extremamente importante. E eu queria tirar uma dúvida contigo, mano. Você acredita que para um líder escuta ativa é um ponto importante para ser um líder humanizado? Com certeza, cara. Se a gente não souber escutar, como que eu vou saber ajudar as pessoas, né? Eu gosto de fazer... Sempre que eu estou iniciando um projeto ou conhecendo novas pessoas, eu gosto de me deixar aberto para comunicação. Então, Brunão, cara, canal aberto para você. Marcelo, canal aberto para você. Cara, o que você precisar, me chama. Me procura. Eu tenho não é um dilema, mas eu tenho um acordo em casa, e aí, percebe, liderança dentro de casa também, tá? Liderança humanizada, né? Eu tenho um dilema dentro de casa. Né? Então. Não tem jeito, né, Marcelinho? Eu tenho um acordo dentro de casa que, às vezes, a gente... E aí, fazendo paralelo com as empresas, né? O cara fala assim, pô... me pede ajuda, cara. Não deixa de perguntar. Me pergunta, me pede ajuda. O cara falou, mas eu já te pedi várias vezes. Cara, você não me escutou. Você sempre estava na agenda. Você sempre... Então, eu tenho um acordo dentro de casa que, para coisas importantes, eu falo pra minha esposa assim, né? Você tem 8 minutos para mim? Esse é o código. 8 minutos. Por quê? A literatura diz que a atenção plena de uma pessoa para outra, ela dura no máximo 8 minutos. E para eu conseguir ter uma escuta ativa, né? Essa escuta ativa, ela dura apenas 8 minutos, tá? Literatura diz isso. Então, quando eu quero conversar com a minha esposa, quando ela quer falar comigo, alguma coisa que é importante, ela diz, você tem 8 minutos para mim? Cara, ali eu sei que eu tenho um tema que eu preciso largar tudo que eu esteja fazendo, seja Celular, trabalho, seja lá o que for, Uhum. tá? Eu paro de dirigir, encosto o carro e eu vou escutar. Então, 8 minutos vai ser o código que eu tenho ali para entender qual que é o real problema, para que essa escutativa de fato funcione, tá? E é necessário que nós líderes saibamos escutar. Habilidade fundamental. Não tenho... A gente fala muito de a gente precisa aprender oratória, precisa falar e tal. A gente precisa aprender Escutar primeiro, né? escutatória. Tem um livro agora de escutatória, cara. Vamos aprender a escutar. Sim. Super importante aprender a escutar, né? Só aí que a gente vai entender aonde que as nossas pessoas estão tendo a necessidade de fato ajuda, estão tendo a necessidade de fato buscando alguma coisa que, por vezes, apesar de estarem falando diretamente pra gente, ela não é aquilo que ela quer dizer. Às vezes ela quer um negócio um pouquinho maior, um pouquinho fora daquilo ali, porque a gente não consegue muitas vezes expressar aquilo que a gente quer de fato expressar. Então, escutar é uma habilidade fundamental. Fundamental. Aliás, é uma das coisas que eu tenho tentado aprender desde que E aí, tentado aprender, não. Tentado evoluir desde que a gente vira líder como líder corporativo, né? No papel, de fato, né? No papel, cara, é importante. Tá? Sim. Importante demais. Você foi falando, mano, e eu me lembrei de um livro, eu não lembro qual que eu li, que teve um exemplo do pai do Mandela, né, na tribo que ele estava, que ele sentava, ele era o líder na época, ele sentava com as outras pessoas sêniores da tribo, e ele era o último a falar, ele escutava todo mundo, e aí sim ele colocava a opinião dele. Então acho que a gente pode também fazer, eu gostei desse exercício dos 8 minutos, mas a gente pode fazer isso numa reunião de planejamento, dentro de um contexto ali corporativo, da gente escutar todo mundo e o líder ser a última pessoa a opinar, porque às vezes se a gente coloca a nossa opinião primeiro, a gente cria um viés nas outras pessoas, tá vendo? Putz, ele vai por um caminho e eu não vou acabar não falando aquilo porque eu vou ir contra ele, né? É isso aí, as pessoas veem o líder como referência. Sim. Cara, e nem sempre a gente é referência. Sempre tem alguém que sabe muito mais do que a gente no determinado assunto, A gente, por exemplo,
vou dar o meu exemplo aqui, 4 anos como líder. A gente para no técnico, então eu tenho que contratar pessoas que são muito melhores tecnicamente do que eu. Sim. E eu tenho que confiar nelas. É isso aí, é isso aí. Confiança é fundamental, tá? É outro Confiança é skill, né? fundamental, tá? E nem faz sentido você formar uma equipe pra você ser o senhor da razão, cara, né? Você precisa de pessoas que vão te ajudar a Agregado. agregar na sua função. Sim, sim. De novo, né? Eu falo e repito, né? Sempre terá alguém que vai ser melhor do que você em algum outro tema que não seja aquilo. E outra, se tem alguém que conhece da mesma coisa, do mesmo tema que você, essa pessoa, ela conhece algum viés diferente da mesma coisa. Então escuta, você vai aprender sempre alguma coisa. Escuta é importante e fundamental. Boa. Alguma coisa, Marcelinho? Tenho. Eu queria entender com você, assim, quais são os principais desafios hoje que um líder tem para implementar essa gestão humanizada numa organização? Difícil, hein, Marcelinho? Difícil porque, cara, primeiro, né? Eu acho que você tem que confiar nas pessoas. Porque, assim, imagina que você tá, primeiro, lidando com pessoas que são diferentes, sobretudo pessoas diferentes. Bruno é uma pessoa, Marcelo é outra, cada um tem suas aspirações diferentes. E quando você começa a ampliar isso para um time um pouquinho maior, um pouquinho mais complexo, que você lida com pessoas que têm conhecimentos e formações diferentes, formação de pessoas diferentes, então o caráter dessas pessoas são diferentes. E aí você começa a ter que entender todo esse contexto para a tua equipe andar de forma harmônica. Então esse é o primeiro desafio. Tá? Entender como que o Marcelo vai conectar uma tarefa com o Bruno, que o Bruno tem uma responsabilidade para passar para o Manuel, que o Manuel vai passar uma comunicação para o líder dele. Então, essa complexidade de comunicação, ela é fundamental. Você entender como que essas coisas funcionam. Fundamental. Então, já começa pela complexidade daí. Então, a primeira coisa que eu passo a tentar entender são as pessoas, tá? Pô, será que o Marcelo vai ser bom par para o Bruno? Se eu perceber alguma coisa que não tá legal, eu acho que eu vou pegar essa pessoa aqui e colocá-la com outro par. E aí tá tudo bem, gente. Não é porque o Marcelo não se deu bem naquela tarefa com o Bruno que eles viraram inimigos. Pelo contrário, um aprendeu com o outro, só que eu acho que o Bruno vai se conectar melhor com aquela outra pessoa ali, porque é dessa maneira que as coisas vão funcionar. E você só vai ter esse feeling se você conhecer as pessoas, né? Se você conhecer as pessoas. E aí você começa a conhecer, você começa a conhecer os problemas de cada um, você começa a conhecer as aspirações de cada um. E aí pode ser que as aspirações sejam diferentes. As necessidades, né, de cada um, que é individual. Tá tudo bem. Cada um tem uma aspiração diferente, cada um tem uma necessidade diferente. E outra, cada um tem um momento diferente de vida, né? Pode ser que eu esteja num momento profissional espetacular, que o financeiro tá funcionando para mim, minha casa tá tudo bem, meu cachorrinho tá tudo bem, meus filhos estão tudo bem. Mas a outra pessoa chega com um monte de problemas. Será que eu mesmo, com esse monte de problemas, não vou conectar com essa pessoa que tá muito bem e, entre aspas, ali, infectar ela cheio de problemas, e aí eu vou diminuir o potencial daquela outra pessoa, sabe? Então, deixa eu isolar um pouquinho esse problema aqui de situação de dificuldade para aquele projeto, deixa eu tratar ela com um pouquinho mais de delicadeza para que eu consiga tirar o potencial daquela pessoa ali, apesar de ela estar com os seus problemas, né? E conforme eu vou entregando o potencial para ela, essa pessoa ela vai crescendo, ela vai entregando mais, e aí o que acontece? Cara, quando as pessoas entregam mais, os problemas vão desaparecendo, dentro de casa as coisas vão melhorando, a áurea, a vibração vem tudo junto, cara. Então, esse tipo de conectividade entre as pessoas, ela é importante, é necessária, e se você não estiver ali conectado um com os outros, eu digo que você tem chances absurdas de dar errado no teu projeto daqui para frente, na tua jornada com essas pessoas. Então, assim, respondendo a tua pergunta, cara, conhecer as pessoas é fundamental. Então, de cara, quando eu pego alguma equipe ali, sobretudo equipes grandes, eu faço one-on-one. Cara, eu reservo ali 45 minutos, 1 hora,
Cada um em tempos diferentes, tá? Em momentos diferentes, porque você também precisa se conhecer de que naquele dia você tá mais auscultativo do que no dia seguinte, ou você tem momentos em que você acabou de sair de uma agenda foi uma agenda complexa, uma agenda que você precisou Pesada, tomar né? decisões super difíceis e o teu cérebro já gastou bastante energia ali para você tomar aquelas decisões, escutar depois é muito difícil. Então, agendas diferentes, em momentos diferentes, para que você tenha aquela interpretação de cada um deles e dizer, opa, e outra, tá? Anotado. Eu tenho no meu bloco de notas ali, o Bruno sabe disso, eu tenho no bloco de notas, eu tenho quais são as aspirações das pessoas, quais são as metas das pessoas e as expectativas de cada uma delas para aquele período que elas vão passar comigo. Porque imagina que eu tô trabalhando com aquela pessoa ali, num determinado momento, ela tá indo para um caminho que eu vou dizer, cara, essa pessoa tá indo para um caminho que não faz sentido, porque ela acabou de me dizer ali que eu tenho anotado de metas, de aspirações. Amigo, vem cá, vamos bater um... Cara, o que tá acontecendo com você? Você tá bem? Tá tudo bem com a sua família, seus filhos? Você tá bem? Era isso mesmo que você queria me dizer? Porque não tá conectando muito. E aí, quando você começa a pegar, vamos dizer assim, né? Você começa a pegar cada um na curva. É aquela conversa sem crachá, né, mano? Cara, essa é a melhor, né? Sim. Eu ia até entrar nesse tema já, que tudo isso que a gente tá falando de humanização, a gente tem muitas relações pessoais. E em tempos de home office, a gente até foi o tema do nosso último app. Polêmico, né? Muito polêmico. O pessoal ficou realmente... Assistam, né? O pessoal realmente ficou bravo, porque muita gente tá nessa modalidade hoje, principalmente da nossa bolha ali. Mas é difícil você humanizar as relações, conhecer as pessoas, saber as necessidades das pessoas por uma tela. Você de um lado, as pessoas do outro. Como encontrar esse equilíbrio e como você consegue trazer essas pessoas para o mesmo objetivo, humanizando em tempos de home office? Marcelo, eu vou começar respondendo a tua pergunta, fazendo um pedido para a rede. Liguem as câmeras, pessoal. Sim. Liguem as câmeras. Eu não vou conseguir olhar no teu olho, eu não vou conseguir olhar no olho de vocês se eu não tiver minimamente com a câmera ligada. Eu tô dando bom dia para quem? Exato. E outra, o bom dia banalizou, né? Bom dia, bom dia, bom dia. Chega um monte de bom dia lá, mas pra... Estão me ouvindo? A tela tá aparecendo. Vocês estão vendo minha tela? É as frases do dia a dia, né? Conversa de elevador. Com quem é que eu tô falando? É com o Bruno que, cara, acordou aborrecido? Ou é com o Bruno que acordou feliz? Ou é com o Bruno que acordou feliz, já foi dar a sua caminhada, já voltou, tomou seu café da manhã e tá tudo bem? Ou é com... Eu não sei com quem que eu tô falando. Eu tô falando só com nomes? Não, cara. Eu tô falando com as pessoas. Tá? Então, pedido, liguem as câmeras, por favor. O óbvio que precisa ser dito, Mas né? a gente vive nesse mundo do home office, né, mano? Como eu comentei aqui, a gente trabalha com pessoas do Brasil inteiro. E é difícil as pessoas ligarem a câmera, né? É muito difícil. A gente tem que, às vezes, pedir, né? A gente, nas nossas reuniões de liderança, todo mundo E não liga. deveria ser uma exigência da empresa, talvez? Eu acredito que sim, né? Mas a pessoa, eu tô em casa, tô no momento relax, é o marido que passa, às vezes trabalha na sala, o marido que tá passando, mas aí é complicado, tem que colocar um fundo de tela ali pra ajudar. Aliás, complementando esse teu comentário, pessoal, às vezes as pessoas não ligam a câmera porque o conforto de casa traz o desleixo. Tá? Ótimo ponto. Então, pessoal, levantou, vamos trabalhar? Vamos. Como que você iria pro escritório? Como que você iria pro office hoje? Você não vai levantar, tomar um banho, tomar um café, botar uma roupa... Tem que ter uma rotina, mesmo em casa, né? Precisa ter uma rotina. O Mano, ele entra em rede social. Ele tá dando um exemplo que ele faz, né? Não é o faço o que eu faço, né? Isso é um fato. Eu acho importante. Eu acho que isso muda também o tom do seu comprometimento com aquele dia de trabalho, né? Sim. E aí sim você vai ter condições... Cara, você vai estar muito... Você já tomou um banho, né? Obviamente, gente, eu não tô querendo trazer aquilo ali para ser o Caxias. Até porque há momentos aí, eu vou me entregar aqui, há aquele momento que se você trabalhou até um pouquinho mais tarde no dia anterior, ficou um pouquinho mais cansado e
no dia seguinte você levantou 25, 30 minutos antes da reunião, não deu para você tomar teu café direito, não deu pra... E você vai entrar na reunião de câmera fechada. Não precisa ser obrigatória, isso precisa ser a exceção, isso não precisa ser a regra, gente. Sim. Então, eu desconectei um pouco da tua pergunta, Marcelo, mas eu vou voltar. E nesse mundo que a gente está remoto, as relações estão muito superficiais. E, mais uma vez, eu preciso conectar. Preciso conectar com as pessoas. Tá? A gente trabalha com pessoas do Brasil inteiro. Então, muitas das vezes a gente não sabe a situação de cada um, né? E ter essa conexão com as pessoas, respeitando os limites de cada um, ele é fundamental. Eu digo isso porque se você não entender aquilo com a qual, ou aquela pessoa com a qual você não está conectando naquele momento, você não vai conseguir liderar ou administrar uma tarefa para aquela pessoa, porque você não sabe com quem você está lidando naquele momento. Repito, se é o Bruno que acordou de manhã, tomou um bom café e foi trabalhar, se é o Bruno que acordou de manhã e está aborrecido e não quer trabalhar naquele dia, e tá tudo bem, tá? Então, se você precisar administrar esse tipo de ambiente, se você precisa conhecer as pessoas com as quais você está lidando, conecte-se com elas, cara. Conecte-se e com a outra, conecte-se genuinamente, tá? Conexões verdadeiras, né, mano? Conecte-se genuinamente, cara. Não é aquela só do tipo, eu soube que teu filho tá adoecido e eu vou dizer, como é que tá seu filho? Você vai dizer, não, tá tudo bem. E a pergunta seguinte é, tá, mas e aquela tarefa? Cara, não é assim. Não é assim. Cara, tá realmente tudo bem? Olha só, tô me deixando à disposição aqui, depois se quiser me procura. Se você não tiver confortável para trabalhar hoje, tá tudo bem, vai lá cuidar do seu filho, porque para mim saúde é primeiro lugar. Então, conecte-se de fato com as pessoas de forma genuína. Tá? É aquele ponto, né? Como você gostaria de ser tratado na mesma proporção, né? Exato. Você tá com um problema familiar, você gostaria de ouvir do seu líder, pô, desconecta aí, vai lá cuidar, quando você tiver cabeça você volta. Exato, né? Exato. E aí, a confiança que você constrói na abertura do primeiro relacionamento que você teve com essas pessoas... Você sabe que a pessoa não vai deixar a tarefa na mão. Não vai. Em algum momento ela vai voltar, vai trabalhar depois e vai entregar, né? Não vai, sabe? Então, essa conexão genuína, ela te traz a confiança necessária para você ter os teus resultados atingidos. Tá? Houve uma situação, vou trazer um exemplo, que houve uma situação comigo em que eu tive uma pessoa falecida na família e tal, e eu precisei me deslocar lá para Belém e tal. E nessa situação, eu ainda, com um sofrimento dentro de mim, continuei trabalhando para atender o meu líder. Mas Por quê? Não foi um pedido dele. Não é um pedido dele. É uma questão de responsabilidade que você tem do tipo assim, cara, apesar dos pesares, eu vou precisar construir de alguma maneira uma situação em que eu não vou deixar o meu time na mão, o meu líder na mão. Eu poderia ter deixado para lá, entendeu? Mas a responsabilidade e a confiança naquela relação que você construiu genuína, ela te faz ter a responsabilidade de fazer a entrega do teu resultado. Estamos todos no mesmo barco, né, mano? Entendeu? Então, por isso, eu digo, conexões genuínas são importantes, fundamentais, e com isso você vai ter o resultado que você precisa. No dia que você tiver essas conexões genuínas super importantes, e aí é aí que eu humanizo, tá? É aí que eu trago para liderança humanizada, cara, você vai poder contar com aquele cara no overtime, você vai poder contar com aquela pessoa no momento de difícil da vida dela. E outra, ela vai principalmente conseguir contar com você como líder, tá? Então, essa troca, ela é importante. Senão, cara, a gente não tá falando de humanização, a gente vai continuar falando de
mecanização aqui. Sim, eu gostei do exemplo que você deu, né? Putz, eu tô com um filho doente. Ah, como é que ele tá em a segunda. Como é que você vai entregar a sua tarefa, né? Então, isso não é humanização, né? Você tá perguntando por perguntar, não é uma conexão genuína, né? Achei forte essa. O que você achou, Marcelinho? Não, gostei. É porque nesse app que a gente montou, eu dei exatamente esse exemplo. Porque no presencial, você teve uma reunião com a pessoa. Ela não gostou do seu feedback, alguma coisa assim, você vai ver na cara dela, né? Você vai notar nas atitudes dela, no gestual. De repente, numa reunião de home office, mesmo que ela esteja com a câmera ligada, de repente ela desligou a câmera e ela foi pra baixo, ela ficou insatisfeita e você não conseguiu perceber. E pra você tá tudo bem como líder. E pra você Segue também, a cara, vida. pelo que eu notei aqui, tá tudo bem, mas aquela pessoa, ela não gostou do que você disse pra ela. Eu acho esse o principal ponto da dificuldade do home office. Ler nas entrelinhas, né? Não só o que a pessoa tá dizendo, o que ela tá se mostrando, mas no que ela tá fazendo sem você ver ela. Sim. E outra, quando você se conecta genuinamente com as pessoas, você começa a perceber na voz, você começa a perceber no e-mail, na mensagem que você troca ali no Teams, né? Então, essa maneira de conexão, se você de fato estiver conectado com aquela pessoa e liderando ela de forma humanizada, você vai conseguir ter essas percepções. Agora, o visual, ele é muito difícil. O visual, ele é muito difícil de você perceber quando eu tô com a câmera fechada. Então, assim, vou reforçar meu pedido. Liguem as câmeras, por favor. Ajuda demais, né, mano? Ajuda demais. Mano, tem um ponto aqui, uma pergunta que eu vou ter que seguir a pauta porque ela é muito boa, né? Hoje, um líder, ele sofre uma pressão absurda por resultados, né? E a liderança humanizada prega a cobrança, mas também prega a gente entender esses momentos de equilibrar uma entrega, né? Com uma pessoa que não tá passando por um momento tão bom na vida pessoal, porque não dá a gente não trabalha no Ruptura, né? A série, não sei quem já assistiu, que a gente vira uma chavinha, uma pessoa no trabalho e outra pessoa na vida real. Então, qual você acha que é o papel do líder ali como guarda-chuva da pressão de cima e como ele consegue equilibrar essa pressão com os liderados para que ele continue sendo humano mesmo num ambiente de crise? Não, nós não somos líderes à toa, né? Se estamos naquela posição porque alguém confiou que a gente poderia ter a habilidade, competência e recursos necessários para segurar a pressão e fazer com que essa pressão não seja transportada Na para mesma proporção, né? Tá? As pessoas precisam entender que nós, líderes, somos parte de uma engrenagem de uma equipe, tá? Em que cada um tem a sua responsabilidade em tamanhos, formas e objetivos diferentes. Então, vamos analisar a nossa base de um projeto em que ele está no formato de pirâmide, né? Então, eu tenho analistas na base, consultores no meio ali e a liderança no topo. As engrenagens maiores, elas estão embaixo. E pela física, engrenagens maiores exercem mais força com menos esforço. Então, olha o que eu estou falando. Os analistas de baixo da base, aqueles que estão na base, eles com muito menos esforço, exercem muito mais força para entregar, né? Entregam com muito mais força, mas não têm a responsabilidade que o topo tem, como uma engrenagem menor, que exige muito mais força e, por isso, precisa ter aquela responsabilidade de segurar a pressão dos resultados, de segurar aquelas informações que não devem chegar na parte de baixo da pirâmide para que o resultado de fato aconteça. Então, nós não estamos ali nessa posição de liderança à toa. Tá? A gente precisa sim segurar a onda, a gente precisa sim tá conectado com as responsabilidades da companhia, comunicando para o time aquilo que está acontecendo. A pressão está acontecendo? Tá. E ela vai acontecer. Ela vai acontecer em todos os lugares da tua vida, gente. Vai acontecer na empresa, vai acontecer na tua casa, vai acontecer no trabalho, vai acontecer no futebol que você joga no final de semana, no vôlei, no beach tênis, no tênis, seja lá onde for. Ela vai acontecer. E você precisa ter as tuas tomadas de decisão, tá? Que são o quê? Entender qual que é o seu papel, entender
como que aquela pressão está descendo para você e qual que é a sua responsabilidade naquela pressão. Qual que é o meu papel em atingir X milhões naquela venda? É esse? Beleza. Essa é a minha pressão. Então, essa minha pressão eu vou levar para frente comigo no meu tamanho de engrenagem, que eu vou fazer muito menos esforço e entregar muito mais resultado. E assim, cada um no seu estágio. Então, sim, as pessoas precisam ter as suas responsabilidades em cada nível de carreira e a gente tem que segurar a onda, sim, tá? Eu acho que a gente tem que segurar a onda, sim. Não estamos no papel à toa, né, mano? Acho que essa é a visão que você quis passar ali, né? Porque Com certeza. tem momentos turbulentos que a gente sai de uma reunião, né? Com aquela pressão, aí você vai falar com o time, putz, tô cansado, não tô num dia bom, putz, como é que você equilibra isso, né? Então, esse é o papel do líder, né? Identificar esses pontos e como eu cobro de cada um nesses momentos também. Afinal de contas, para chegar num papel de liderança, a gente já passou por algumas Pela outras engrenagem coisas, né? Exatamente. Você já viveu aquilo diversas vezes, então você já tá um pouquinho mais cascudo, né? Você já tá um pouquinho mais... E dá para você segurar a onda, né? Sim. Não tô dizendo que a gente tem que segurar a onda de tudo. Vamos compartilhar, né? Comunicar. Comunicação, eu preciso falar de comunicação aqui, gente. Comunicação é importante, tá? Deixar pro time claro aquilo que tem que ser feito, tá? Cada um tem o seu papel. Pessoal, ó, a partir de agora, nosso papel aqui vai ser atingir essa meta. Fulano, teu papel é esse, tua responsabilidade é essa. Ciclano, teu papel é esse, tua responsabilidade é essa. E se todo mundo fizer o seu papel, e aí entra na questão da confiança, de eu confiar em todo mundo, para eu não ter que fazer microgestão, eu vou atingir o meu resultado. Simples. Sim. A gente... Quer Eu complementar? queria só complementar Bom, da comunicação, eu falo muito que, às vezes, a comunicação é mais falha de quem está se comunicando do que está ouvindo. Porque as pessoas, elas têm diferentes formas de aprendizado. Tem uma pessoa que sabe dar uma comunicação mais visual, que vai aprender melhor por vídeo, de você conversando, e faz o papel do gestor é entender como aquelas pessoas vão entender a mensagem, e não adianta você chegar e passar a mesma mensagem para todo mundo e esperar que todo mundo vai entender da mesma forma, porque não vai. Então, entender que as pessoas são diferentes e se comunicam de maneira diferente. Né? Tem um exercício que eu faço, Marcelo, em relação à comunicação, quando eu passo uma comunicação para todo mundo, e aí eu pergunto, vocês entenderam? E todo mundo ou fica calado ou diz que entendeu, eu pergunto para um ou dois o que aquela pessoa entendeu. Ela vai dizer aquilo que ela entendeu, e aí eu pergunto pro fulano, foi o que o ciclano falou que você entendeu a mesma coisa? Vocês estão alinhados com o entendimento? Ali você pega já uma falha de comunicação. Então, eu comuniquei errado, eu sou o responsável. E aí eu tento retratar a minha comunicação de uma outra maneira para que aquelas duas pessoas, aqueles dois exemplos se equalizem na comunicação e aí a gente passa por uma comunicação equalizada. Perfeito. A gente falou aqui, mano, muito sobre escutativa, né, dentro do time. A gente também falou de ter uma comunicação eficaz com as pessoas, os liderados. Você enxerga alguma outro tipo de habilidade para um gestor hoje que entende que não está fazendo uma liderança humanizada, que ele poderia se capacitar, além da escutativa, um pouco melhorar a comunicação? Você enxerga mais algum tipo de habilidade, algum skill técnico ou não que a pessoa poderia absorver ali para melhorar a liderança dela? Tem várias, Bruno, tem várias, mas uma que eu posso dizer aqui que é muito importante, muito mesmo importante, é a gente se conhecer, é o autoconhecimento. Cara, como é que eu vou... Imagina o seguinte, como é que eu vou apoiar uma pessoa se eu sequer me conheço? Não faz sentido. Eu preciso saber quais são as minhas aspirações, eu preciso saber quais são as minhas metas, eu preciso saber quando que eu de fato sinto pressão e quando eu não sinto. Eu preciso saber quando que eu quero mais ou eu quero menos. Qual que é o meu objetivo naquele dia. Eu preciso ter isso claro para mim. E se eu não tiver isso claro para mim, como é que eu vou ter a clareza para outra pessoa daquilo que ela está pedindo? Então, uma das habilidades que a gente precisa ter Autoconhecimento. é autoconhecimento. Autoconhecimento e outra coisa. Preciso conhecer aquilo que eu quero. Autoconhecimento para hoje, de agora, para daqui 30 dias, para daqui 1 ano, para daqui o restante da minha vida. Eu preciso me conhecer o que eu quero daquilo. Então, é autoconhecimento de forma... a gente fala muito de
metas de curto, médio prazo, né? Preciso ter o autoconhecimento também de curto, médio e longo prazo. Como que eu sou hoje? Como que eu quero me conhecer daqui ano que vem? Como que eu quero me conhecer daqui 10 anos? Então, autoconhecimento é fundamental. Legal, mano. E aí tem um ponto do autoconhecimento, não sei se o Marco queria complementar. Não, pode seguir? Pode seguir. Tem um ponto aqui, mano, que vem há alguns anos bem forte, que é o feedback 360, né? Que é onde o líder passa um feedback pro liderado e ele também escuta um feedback. Você acha que isso tem alguma relação com a liderança humanizada? Eu poder pedir um feedback para um colaborador meu? Claro. Sobre a minha atuação? Claro. Opa, por favor. Se o dia que eu não receber um feedback de um colaborador meu, eu tô triste, porque, gente, é isso. Imagina que eu entendi as tuas necessidades, estou administrando tarefas com vocês ali, mas sempre tá indo num único caminho. Uma via de mão única, né? É o líder pro liderado. Líder pro liderado. Mas e o meu trabalho? Tá sendo avaliado por quem? A pessoa que mais tem conhecimento para me avaliar foram aquelas que eu me conectei lá no início da nossa jornada. Se eu disse pra pessoa que eu tô aberto à comunicação, se eu disse que eu também tenho que expor pro meu time as minhas aspirações. Se eu tô fazendo diferente daquilo que eu expus, eu tô fazendo errado. E os meus liderados têm total liberdade e faz total conexão com o feedback retroativo também, né, gente? Por favor. Eu acho que muito dos líderes que a gente acompanha, né, no one-on-one, ele gosta de falar, trazer as metas, mas eu acho que também é importante escutar qual a visão daquela pessoa sobre você como líder, que eu acho que isso aqui tem muito a agregar, ainda mais para quem tem um time muito grande, né, são vários tipos de percepções. Para um você pode ser o líder humanizado, mas para outro, por afinidade, você está deixando a desejar, então acho que essa escuta ativa, né, como a gente comentou, a parte de comunicação e um feedback 360, eu acho que agrega demais, para que o líder possa se conhecer também pela visão dos outros, né? Sim. Não, e ainda tem o seguinte, né? Tem a questão dos tempos, né? Nós já fomos técnicos um dia. Nós já passamos por atividades da base de analistas um dia. Hoje a gente estuda e pratica muito mais a parte de cima da pirâmide ali. Mas essa galera que tá agora aqui, que a gente precisa treinar para ser pessoas com responsabilidade, eles estão estudando o dia a dia. Então ele sabe tecnicamente o que é melhor para o que está vindo hoje. Só que eu já passei por isso há algum tempo e eu já não estudo mais isso. Então ele sabe o que hoje, como que a demanda tem que vir. Ele sabe hoje como que ele deveria receber uma orientação. Ele sabe hoje como... Então, ele é o especialista. Ele é o especialista daquele tema agora. Eu já passei por isso há tempos atrás. É o que a gente comentou, né? De contratar pessoas melhores que a gente, né? Principalmente no hard skill, né? Digo mais, tá? Digo mais. A gente contrata pessoas para tomarem os nossos lugares, tá? Eu contrato pessoa para tomar os meus lugares, porque é por isso que eu quero. Porque se a pessoa tá apta a tomar meu lugar, isso quer dizer que ela tá trazendo conhecimento para a companhia, tá trazendo conhecimento para o grupo, para o time, e por consequência ela tá me trazendo conhecimento, e aí eu vou crescer junto, ela vai crescer junto, então essa pessoa tem condições de tomar meu lugar. Então eu trago pessoas com esse objetivo. É até contraditório dizer, né? Pô, trago pessoas para tomar meu lugar. E o líder que não tem essa visão é um líder que, não vou usar o termo medroso aqui, mas é um líder que não confia no seu trabalho, né? Porque tem gente que, não vou trazer essa pessoa aqui porque senão eu vou perder o meu lugar. Não, e tem não muito, viu? Tem bastante. Muito. A gente tá falando de liderança humanizada numa bolha que a gente vive, gente, mas você pergunta pra vai num churrasco de família e pergunta pra sua família, você gosta do seu líder? A gente comentou aqui, né, Marcelinho? 70% das demissões hoje não é porque a pessoa não gosta da empresa, é porque a pessoa não gosta do líder dela. Porque o líder tem impacto direto na vida da pessoa, né? A liderança humanizada, quando ela não está sendo bem praticada, ela tem provocado demissões. Se eu não estou respeitando as pessoas, cara, é o que mais as pessoas querem. Eu não estou dizendo que eu estou passando a mão na cabeça das pessoas. A humanização, ela não provoca a demissão porque eu estou chateado com A ou com B. Não é isso. Eu estou deixando de formar pessoas que tenham o conhecimento necessário para poder tomar as decisões necessárias
cada um nos seus papéis. Essa é a liderança humanizada. Então, se eu não tô com a confiança necessária ou com a confiança minimamente abalada para que aquela pessoa que está do meu lado ali tome o meu lugar, cara, eu não tô liderando. Eu tô só fazendo o meu papel ali, eu nem sei nem por que eu tô ali. Mas tem gente que tá ali. Tá? Então, assim, não acho que conforme a gente vai evoluindo aqui na carreira e a gente tenha medo de as pessoas tomem o nosso espaço, é uma questão de insegurança. Está muito mais ligado a uma questão pessoal, no sentido de eu não tenho capacidade, do que exatamente a insegurança na parte técnica, na execução das atividades propriamente dita. Tá? Esse negócio aí de, por exemplo, não confundir, né, a questão da humanização com passar a mão na cabeça, é uma linha bem difícil, né? Porque, assim, de repente, você passou um pouquinho do tom e você passou a mão na cabeça, de repente um outro colaborador vai sentir aquilo e você acaba perdendo todo o seu grupo, sim, né? Porque fala, cara, por que tá passando a mão na cabeça? Então, eu acho que realmente entender muito bem pra você não passar do tom e não passar a mão na cabeça. Sim, e acho que tratar todo mundo de forma igualitária, né? Então, é exatamente o que você falou. Putz, eu liberei o cara pra levar o filho no dentista e o outro não liberei. Então, você tem que ter uma consciência que você precisa tratar todo mundo igual. Então, se você for um líder humanizado, que seja para todo o time, independente. A gente sabe, né? Principalmente quem tem mais de 60 pessoas, 30 pessoas, você tem o grupo de confiança. Você sabe, mano, aquela pessoa que você pode contar para fazer um overtime, aquela pessoa que aguenta a pressão junto contigo, mas você precisa tratar o time como um todo, senão você perde um, e você perdendo um, você contamina os demais, né? Porque a gente vê, né, que o feedback positivo, ele é raro. É difícil alguém falar assim, pô, mano, você é um líder top. Mas se você é um líder ruim, cara, isso contamina de uma forma... Eu não sei a proporção, mas se era 1/30. Quando alguém quer falar mal de você, para quantas pessoas ela fala, e quando ela fala bem de você, para quantas pessoas ela fala. Então, eu acho que essa linha tênue, você precisa ter muito cuidado para você não quebrar ela, né? Porque, e também, se você passar muito a mão na cabeça de alguém, você tá transformando um profissional... Não sei nem usar o termo aqui, né, para não tá gravado, mas a gente tem que tomar muito cuidado para que a gente possa fazer as cobranças, né, sendo uma pessoa humana, conhecendo cada um do jeitinho que a pessoa é. Sim. É que de repente, só desculpa te cortar, mano, às vezes você tem um talento tão grande na sua equipe que às vezes você fala assim, cara, pra esse cara, eu não posso perder esse cara, e você acaba um pouquinho cedendo um pouquinho mais pra ele, né? Sim, é o time de confiança, todo mundo tem, cara. Então, vamos conceituar o passar a mão na cabeça aqui? Só pra gente não... O que seria, né? Então, só pra gente não perder o caminho aqui. Cara, mas basicamente, a gente tá dizendo que se eu passar a mão na cabeça, aquele que errou, eu fui lá e absolvi o erro daquele. Eu não tô passando a mão na cabeça. Tá? Ainda não tô passando a mão na cabeça. Porque, cara, eu te dei, na nossa relação de confiança, a possibilidade de você errar. O espaço de errar, né? Então eu não tô passando a mão na cabeça. Cara, o que é passar a mão na cabeça? Passar a mão na cabeça cara, você passou do limite do nosso acordo. Você passou do limite. Se eu tô dizendo que você tinha uma tarefa para entregar, tá? E eu pedi que você me comunicasse que quando tivesse com 50% de entrega ali, que você me mostrasse aquilo que estava já executado, esse é o nosso acordo. Uhum. Você ultrapassou esse limite e você não me entregou, cara, e eu não te cobrar depois, aí sim eu tô passando a mão na tua cabeça porque a gente quebrou o nosso acordo. Ô, Manu, me permite também trazer um exemplo que eu acho que é a nossa vida real aqui, né, de CLT. Não sei se você passa por isso, talvez sim, Marcelinho. É aquela coisa da pessoa chegar em você e ela poder falar assim, pô, Bruno, tô no home office e eu vou descer 30 minutinhos pra pegar um café. Ou vou fazer um café. Beleza. Aí um outro ponto é eu falar, não, tudo bem. Aí no dia seguinte, uma reunião importante, o cliente chamando no Teams e a pessoa não te avisou que ia sair e ela não participou. Entendeu? Então eu acho que isso quebra a confiança do líder, né? Então para mim passar a mão na cabeça é nesse segundo momento que ela não me avisou e eu falo assim, não, tá tudo bem.
e a pessoa vai continuar fazendo, vai tendo aquele mesmo comportamento, sabe? Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente em tempos de pós-pandemia do home office, para a gente poder não fazer o microgerenciamento, porque é um saco, né? E é difícil quando o time é muito grande, mas para que a pessoa tenha confiança de que ela pode ser aberta comigo, mas a confiança tem um limite, né? E ela não pode quebrar esse limite. Esse exemplo é um exemplo de vida real mesmo, da pessoa, cara, sumir durante o dia, obviamente estava fazendo alguma coisa que poderia estar fazendo, mas não comunicou, cara. Isso para mim não existe, entendeu? Total sentido. Outro exemplo aqui, que esse sim é fundamental e vale para todas as empresas aqui, é ultrapassar os limites de valores. Cara, desrespeito, tá? E se alguém faltar com respeito com o outro e eu absorver aquele comportamento, eu tô passando a mão na cabeça. Então, ultrapassar limites de valores para mim, acho que não tem sentido, tá? E aí, sim, a gente tem que ser duro, tem que ser realista com aquelas pessoas, chamar ela no cantinho ali e dizer para ela que ela precisa se comportar de maneira diferente, porque ela não tá de acordo com os valores que a gente propõe. E aí depende de cada ambiente, né? Cada ambiente tem um seu valor, tá? Legal. Mano, é muito conteúdo. Mano, tem um ponto aqui que eu queria ver contigo, que também, se você for num almoço de família, a gente pega muito isso, né? Todo mundo tem algum problema com o seu trabalho. Qual que você acha que é a importância para a liderança humanizada do reconhecimento? E eu não digo só do financeiro, porque às vezes não tá ao nosso controle. Mas qual que você acha que é a importância dos pequenos reconhecimentos ali no dia a dia? Num feedback positivo? Total. Nós não somos feitos de grandes vitórias. Nós, humanos, naturalmente, não somos feitos de grandes vitórias. Somos feitos de pequenas vitórias e temos que comemorá-las, tá? Importante comemorar as vitórias, gente. A gente acha que... Vou trazer um exemplo que eu vivi agora na pele esse final de semana em relação a pequenas vitórias e reconhecimento. Minha esposa correu agora o final de semana a Maratona de Buenos Aires e a gente corria muitas meias maratonas e tal. Foi a primeira dela, mano? Primeira corrida tem de maratona. Tem um ponto dela. especial, né? Nossa. Mas a corrida desse final de semana foi só a cereja do bolo. Por quê? Porque durante a jornada dela de treinamento, que é o ciclo que traz muito mais valor para a cereja do bolo... Tijolinho, né? Tijolinho, cara. E aí chegou num momento, há um mês atrás, que ela fez um treinamento e o treinamento dela era de 31 quilômetros. Ela chegou em casa, nossa, tô quebrada, tal, 31 quilômetros, não sei o quê. Eu falei, olha só, você já parou pra perceber que antigamente a gente corria e sofria muito pra ganhar meia maratona, pra correr meia maratona, e hoje você faz treinamento de 31 quilômetros. Cara, o treino de 31 quilômetros, ele é meia maratona mais 10 quilômetros. Comemora. Cara, se você não comemorar tuas pequenas vitórias no dia a dia, cara, você vai viver de somente grandes vitórias? Sim. E você não vai ter muitas grandes vitórias, né? Não. Nesse caso é uma no ano, né? Você vai esperar o ano inteiro pra viver o Natal? Não. Comemora o Carnaval. Comemora as férias de julho. Festa junina. Comemora a festa junina. Bom Comemora demais. todas elas, gente. Isso é uma coisa que eu preciso melhorar. Porque às vezes eu fico tão focado na grande vitória, no grande ato, que eu acabo esquecendo do que me levou até a vitória final. Sim, o processo. O processo é muito importante, né? Sim. Eu tenho melhorado a cada dia, de chegar em casa e falar, cara, hoje foi um dia bom, um dia que lá na frente eu vou ver a importância desse dia, que agora eu não consigo ver, mas lá na frente eu vou conseguir ver. Caramba. Você sabe o que eu comemoro? Feedbacks. Comemoro feedbacks, cara. Receber um feedback positivo. E negativo. É mesmo, mano? Porque no negativo você aprende, no positivo você só potencializou aquilo que será bom. Cara, você aprende muito mais no feedback negativo. Você toma aquela porrada, balança, né? Levanta, sacode a poeira e você vai fazer diferente. Então eu comemoro os meus feedbacks.
comemorem os de vocês, gente. Sério mesmo. Caramba, acho que ficou uma lição pra Sim, mim, né? Às com vezes a certeza. gente, o nosso lado, o ego, o lado humano, você fica meio balançado, né? Sim. Quando recebe um feedback de algo não tá legal, né? A gente, você já percebeu, a gente só vai pra conversas de feedback esperando o feedback positivo? É. Eu não vou pra feedback esperando o feedback positivo. Eu não quero escutar o feedback positivo. Você vai me dizer num outro momento. Vai ser num momento de conversa Mais ali, descontraída, mais talvez? descontraída e tal. Cara, eu preciso escutar a palavra dura pra eu poder crescer. Então, eu comemoro os meus feedbacks, por exemplo. Caramba. Eu vou trazer até o paralelo no meu dia a dia. O feedback negativo é um não de um cliente. Então, de repente, você está tratando com aquele Caramba. cliente, você gera uma super expectativa com ele e vem o não. Só que é exatamente o que você disse. Às vezes o não, ele vem, cara, peraí, por que não? O que eu vou tirar de lição disso para melhorar o meu processo para eu receber um sim na próxima? Então, você cresce muito mais com o não do que com o sim. O sim, ele vai só validar, como você disse, vai validar o que você está fazendo bem. Em termos um pouco mais simples, é o confete de que você às vezes precisa, obviamente, né, pra seguir em frente, mas eu gostei, porque o feedback negativo é o que vai construir você ser uma pessoa ainda melhor, um líder ainda melhor. Sim. Tudo bem, o feedback positivo, ele é legal, cara. Ele enche o ego, ele vai dar mais energia pra Ele valida, gente, né? e tal. Ele valida aquilo que a gente tá fazendo. Ele valida o acordo que foi feito. Ele é legal, ele vai potencializar aquilo que você é bom. Cara, mas o feedback negativo, você vai aprender coisas novas, você vai criar uma relação de confiança. Olha só, que aquele cara confiou em mim um negócio que eu não consegui atingir o objetivo dele e ele tá me dizendo como que eu posso melhorar. Olha isso, cara. Olha o valor que esse negócio tem, Sim. E de uma pessoa que já passou por isso, né? entendeu? Então essas pequenas vitórias que a gente fugiu um pouco das pequenas vitórias aqui, né? Mas trazendo pra isso, Juntamos feedback, home office com fica, mas tá ótimo, acho que esse entendeu? É fundamental que a gente comemore sim as pequenas vitórias, porque eu digo que já houve alguns conceitos já das pessoas falando que é a síndrome da vinheta do Fantástico, né? Cara, você vai... Por que você não comemora na segunda-feira que você acordou? Por que você sempre reclama da sua segunda-feira? Não, comemora a segunda, diz segundou, pô. Entendeu? não é só o sextou, né? Não é só o sexto. Cara, ou seja, você vai sofrer, entre aspas, tá sofrendo a semana inteira pra comemorar a tua sexta, sábado, domingo? Não. Comemora na segunda, comemora na terça, na quarta. Entendeu? Sim. Acho que o que eu pego aqui do que você falou, mas é ficar atento, Manu, né? Ficar atento a essas pequenas conquistas no dia a dia pra gente poder Que a gente comemorar não dá, também, dá dar valor atenção. muitas vezes. E aí o dia vira aquela bolha, né? Aquela rotina diária e você acaba esquecendo, né? Seja um feedback negativo, um feedback positivo, né? No nosso caso aqui, uma pessoa que a gente conseguiu ajudar, consegui me certificar. Cara, a gente tem que comemorar isso também, né? Fazer a diferença na sociedade. Comemorações. A gente não comemora sprint, já percebeu que a gente não comemora sprint? O modelo ágil corporativo acabou. Conhece, Marcelinho? Não. Explica pro Marcelinho, pro ouvinte, mano, o que seria uma sprint de entrega? Mas basicamente, Marcelinho, são demandas oriundas de um grande produto, né? Sendo entregue num pequeno espaço de tempo. Trazendo pro teu mundo 3 aqui, semanas. basicamente. Tá. Tá? Então eu não vou ter o produtão, eu não vou ter aquele big deal, eu não vou ter aquele big produto que vai... Eu vou ter produtinhos entregues em períodos de tempo curto. Isso acabou trazendo um pouquinho de acabar com esse cenário de grande conquista. Antigamente, vou entregar, vai começando a entregar as idades aqui, né? Mas Modelo cascata, né, mano? A gente só vai comemorar o final do só vai projeto. comemorar o final do projeto. E agora, com o modelo ágil em que você não tem mais o final do projeto, você vai comemorar o quê? Sim. Por que você não comemora uma sprint, cara? Bem realizada, baixa densidade de bugs, né? Por quê? Por que não chamar o time pra uma comemoração importante, né, mano? Entendeu? Esperar o projeto acabar, esse projeto leva 2 anos. Então, tá? O que a gente tem que ter, obviamente, não vamos banalizar as comemorações também, né? Sim. Senão a gente também Vira uma festa, tá né? comemorando qualquer coisa. Não, e aí a pessoa, né? Isso já aconteceu comigo. Quando a pessoa recebe elogios, tipo, cada semana, isso fica meio. Cara, já não é mais
não faz mais sentido, né? É. Então acho que tem que tomar um certo cuidado, assim. Mas esse ponto da sprint é legal. Poucas pessoas comemoram, né? Pra quem tá ouvindo a gente aqui é do mundo de tecnologia vai entender, né? Quem comemora uma entrega bem feita da sprint? É muito difícil, né? É. Ninguém comemora mais hoje em dia, gente. Uma retrospectiva bem feita. Ô, Brunão, eu já tive uma fase da minha vida que eu não comemorava nem as grandes vitórias. Caramba. Eu tinha a grande vitória, passava 2 minutos, eu já pensava, não, agora é a próxima. Não me dava esse direito, cara. Sim. E isso minha esposa ajudou bastante. De falar assim, cara, peraí. Isso que você fez não é pouco. Vamos abrir um vinho, vamos sair Nem pra que jantar. você sai pra jantar. Não precisa ser uma Puta mas, festa, né? dá uma respirada. Pô, legal. Não ficar pensando no próximo. Você não desfruta. E eu tô num momento exatamente disso, de começar a desfrutar mais. Esse insight que ele deu foi legal, de também desfrutar as pequenas coisas, cara, as coisas simples e que são importantes. Eu desfruto bastante, tá, gente? Eu não me eximo de desfrutar, sobretudo com a minha família, tá? Assim, é importante desfrutar com quem tá do lado do nosso dia a dia e tal, mas o desfrutar também, ele pode ser um desfrutar interno para você com a tua família. Então, cara, se escrever um e-mail ali que trouxe um resultadinho, poxa, olha só, cara, a resposta que eu tive desse e-mail aqui era justamente a resposta que eu precisava, tal, não sei o quê. E tô feliz com aquele negócio ali. Cara, bateu ali 5 horas da tarde, 4 horas da tarde, foi o que você recebeu. Cara, vai descansar. Isso também é desfrutar da sua conquista, da sua vitória ali. É um presente que você tá ali dando. O tempo, né? Tempo, né? Ô Manu, deixa eu fazer uma pergunta. Esse processo que você conseguiu encontrar de desfrutar, de humanizar, foi um processo longo nessa sua trajetória? Você já via a importância disso antes? Como Era que algo foi que você enraizado? encontrou esse caminho? É um processo que você vai construindo, tá, Marcelo? Porque assim, você começa a enxergar as situações da vida em que você só comemora as grandes vitórias e nem sempre as pessoas dão valor às grandes vitórias que você tem. Por quê? Você já viu, tempos atrás, as pessoas dizem, você não fez mais do que a sua obrigação. Cara, pera lá, a sua obrigação até a segunda página, né? Porque para eu chegar aqui, cara, eu passei por A, B, C, D. E aí, pelo fato de você não ser reconhecido lá na frente pela tua grande conquista ou pela grande conquista da tua equipe, né? Você disse assim, poxa, mas, cara, por que eu não comemorei lá atrás aquele momento de entrega? Por que eu não comemorei lá atrás aquela grande virada de chave de uma determinada pessoa? E aí, percebe, não é só conquista de entrega de trabalho. É uma virada de comportamento das pessoas, tá? Então, essas coisas que você vai começando a perceber durante a tua jornada diminuem, não diminuem naturalmente a tua grande entrega, mas ela acaba construindo uma jornada muito mais gratificante do que exatamente a entrega final. Então, até eu perceber que essa grande entrega final ela já não era tão grandiosa assim, que na verdade a jornada ela era muito melhor, eu demorei a virar essa chave. Então, até que as pessoas vão se acostumando a entender que essas pequenas entregas são entregas tão grandes quanto a última entrega, e aí foi aí que eu tive que equalizar as pequenas entregas com a última entrega, que eu fui me adaptando a esse cenário, tá? Então, assim, é um processo que você vai construindo na tua cabeça de dar valor às coisas. E a vida de valorização. fica mais prazerosa também, né, mano? Isso acaba refletindo, porque é um termo muito simples que meu pai usa, né? Hoje ele é aposentado, mas era o funcionário feliz trabalha em dobro. Isso equivale ao líder ajudar com a liderança humanizada, mas você comemorando as pequenas conquistas, eu tenho certeza que no dia seguinte você tá feliz para trabalhar e para seguir, para ter uma outra recompensa rápida ali, sabe? Então, Sim. eu acho que esse termo que meu pai usa, eu acabo usando, que eu tento passar pro time, cara, se você tá feliz, cara, todo o entorno ajuda, né?
Sim. Não tem, diz, trabalhe com o que você goste, que você não vai trabalhar, algo desse tipo Nunca vai assim, precisar né? trabalhar, Nunca, né? Sim. Mas é por isso, porque você tá conquistando todo dia aquilo que você almeja. Então você tá comemorando aquilo que você almeja A gente todos não os para dias. pra pensar, né, quando você teve o seu primeiro emprego, se você se imaginaria na cadeira que você tá hoje. Talvez sim, mas muitas das vezes não, e a gente não é grato por isso, sabe? É, É uma conquista, né? sim, sim. Todo dia é o... Vamos entrar num tem- termo de espiritualidade daqui a pouco. tem um cara, um desses influencers aí que ele diz, acordou, se mexe, né? Cara, comemora se mexer. Sim. Acordou, se mexe. É isso aí, vamos comemorar que a gente acordou hoje, tá com saúde, por que não? Cara, eu tinha um ponto, mano, aproveitando esse tema de quando vai pro escritório, eu saindo daqui de Alphaville pra ir pro Morumbi. Dependendo do horário que você sai, 1h30, cara. Aí você fica, putz, vou ficar no trânsito 1h30, meu, tem ar-condicionado, obviamente, né, tem vai de trem, metrô, muito pior. Aí eu falo assim, putz, por que eu não vou ouvir um podcast? Né? E foi assim que eu comecei a ser um consumidor nato. É um tempo ali que talvez eu não pararia para estudar, que eu tô estudando, independente se é uma forma auditiva ou não, eu tô aproveitando aquela jornada que é difícil para fazer um autoconhecimento, para aproveitar aquele tempo para aprender uma coisa nova, né? Isso para mim foi uma vitória, parar de reclamar do trânsito que eu pegava para ir pro escritório, por exemplo. Você acredita, cara? A minha esposa, ela também reclama pra caramba do trânsito. Tá? Nossa Senhora. A minha O esposa, trânsito ela de São Paulo tá horrível. Mas você sabe que eu já vi piores, tá? Já há piores. Não tenha dúvida disso. Ela reclama pra caramba. E eu falo pra ela: você já parou pra pensar que toda vez que você reclama, tem um que comemora? Olha só. Toda vez que você reclama, tem um que comemora. Por quê? De algo, alguma situação? De algo, alguma situação. Toda vez que eu tô andando no trânsito com ela e ela reclama, eu dou risada. Ela tá reclamando, eu tô comemorando. Eu tô comemorando, cara, eu me divirto com a maneira como que ela age. Eu não tô me divertindo com o estresse dela. Eu tô me divertindo com a maneira como ela age, com a maneira que ela se comporta. Cara, todo lugar que você tem alguém reclamando, tem alguém comemorando. Não, você tá ali no trânsito, né? Putz, estressado, né? O Waze só vai aumentando ali. Você olha pro lado, o cara tá cantando, pô. Você olha pro carro do lado, o cara tá. É verdade, mano. É um bom paralelo. Pode perceber. Sim. Todo lugar que tem alguém reclamando, tem alguém comemorando. Outra, faz o seu. Cara, faz o seu. Ah, porque o trânsito eu tenho que... o trânsito tá ruim. Você se programou pra sair mais cedo? O trânsito é igual pra todo mundo, né? Entendeu? Sim. Ah, porque a política, não sei o quê. Você estudou pra poder guardar um pouquinho mais de dinheirinho e não tá dependendo de político pra ter o seu dinheiro? Ah, porque eu não tive a oportunidade de... Cara, você procurou um pouquinho mais de conhecimento ao invés de ficar esperando pela oportunidade? Todo mundo tem as mesmas 24 horas do dia. Todo mundo tem as saúdes que, assim, convém para cada cidade, para cada ambiente. Cara, faz o seu. Se eu tivesse que dar uma palavra para todo mundo que, assim, temos quantos habitantes no mundo hoje? 7 bilhões? Nem sei mais. Se eu tivesse que dar uma palavra para todo mundo que garantisse que todo mundo me escutasse, eu diria: faz o seu. Faz o seu que você vai ser recompensado. Uma hora ou outra você vai ser recompensado. Então faz o seu. Ah, mas faz o seu. E nem ficar se comparando, né? Cada pessoa é diferente, cada pessoa tem seu tempo, Eu acho que seu ciclo de evolução. Eu acho que dado esse tempo nosso de digitalização, TikTok, Instagram, as pessoas se comparam muito. A vida do influencer, a vida do colega. E as pessoas só mostram o que elas querem mostrar, né? Alguém vai postar o boleto atrasado? Então, eu acho que esse ponto é um ponto importante da gente fazer o nosso sem esperar nada de ninguém, cara. Eu acho que é um ponto extremamente importante. Acordar de manhã, se mexer, como você colocou, e fazer o seu. Simples assim. Cada um fazer o seu. Derrubou o lixo, você limpar o seu. Não se preocupar com o próximo, entendeu? Resolver big problems da humanidade. Cara, se cada um fizesse o seu,
a gente estaria numa sociedade muito melhor. Trazendo isso para o contexto da nossa liderança humanizada, que é o nosso assunto, a pessoa errou, ela tá infeliz, eu pergunto, cara, você fez aquilo que você se propôs a fazer? Eu fiz. Errou, tá tudo bem. Mas o fulano, o ciclano... Não, é o seu. Seu aprendizado, né? É o seu, tá? Você cumpriu o nosso acordo? Cumpri. Então, você fez o seu e tá tudo bem. Vamos lá. Qual que é o próximo passo? Você errou? Beleza, ó. O bom líder vai dizer, ó, você errou aqui, aqui, aqui. Cara, mas acho que se você tivesse feito pelo caminho A, B e C, seria melhor. E tá aqui a ferramenta para você fazer. Acabei de humanizar o cara deu aquela respirada, entendeu que ele pode confiar em mim mesmo quando ele erra, né? Ponto importante, mano. E aí, o próximo passo é o seguinte. O próximo passo sempre vai ser o seguinte. Errou o próximo. Errou o próximo. O próximo passo sempre vai ser o seguinte. Sempre vai ser pra frente. Você acabou de aprender com o teu erro. Eu acabei de dar os caminhos pra você. Eu, como líder humanizado, acabei de entregar para você um pouquinho mais do caminho que você poderia seguir para acertar aquilo ali. Te entreguei as ferramentas. Vamos em frente. Agora o seguinte. Entreguei tudo isso, te dei o feedback, cobrança na sequência. Preciso isso até a data tal, com essa qualidade, de acordo com as suas competências. Estamos de acordo? Estamos. Você tá tudo bem com isso? Tô. Pronto. Acabamos de selar um novo acordo. Não cumpriu de novo, aí sim a gente começa a passar a mão na cabeça, voltamos pro tema lá de trás. Caramba. Forte, né? Forte. Pessoal... Deixa eu só passar, só pra finalizar e a gente ir pra parte final, Bruno. Eu ia falar do último bloco. Eu tava num cliente essa semana passada, e eu vi na parede dele, na sala do diretor lá, do cara, do maiorzão, um provérbio chinês que vai de encontro daquilo de levantar e vai, que é assim, todos os dias a gazela acorda sabendo que ela tem que correr rápido, porque senão o leão vai pegar ela. E o leão acorda que todo dia ele tem que correr rápido para pegar a gazela, senão ele vai morrer de fome. Então assim, não importa a posição que você tá, todos os dias acorda e vai. Você tá embaixo, você tá em cima, vai. Cada um no seu ponto de vista. Eu achei isso super legal. Caramba, não, porque querendo ou não, a ideia é a mesma, né? Só que com perspectivas diferentes. Exato. Mas levanta e vai. Levanta e anda. Pegar um negócio desse, um pouquinho desse conceito de fazer as coisas. Mas eu tenho preguiça. Cara, não tenha. E aí uma técnica pra matar um pouco da preguiça é em curto tempo. Como que a gente curta o tempo? Cara, você levantou da cama, tá chovendo, você tem que ir pra academia. Mas tá chovendo, não sei o quê. Não, cara, acorda e, já te levanta da cama e vai. Microtarefa, encurtou o tempo, cara. Você encurtou o tempo. Não deixa o teu pensamento... Teu pensamento sempre vai ganhar de você. Você... Pensa o seguinte, olha, você é a pessoa que mais te conhece, não é? Nosso autossabotador, né, mano? Cara, você é muito bom de te auto-sabotar. Sim. Você é muito bom. Mas é igual aquele livro, né? Arrume sua cama, né? Cara, acordou, cara, já faz... Eu tenho vitórias, assim, e pode ser bobas. Tipo assim, eu passar um café, sabe? Eu ler minhas 10 páginas do dia, cara, pra mim já é uma vitória. E você vai fazendo essas vitórias, você vai ganhando musculatura. Se eu fiz esse ritual de manhã, eu sei que eu vou treinar. Eu sei que eu vou treinar, porque eu já... Se você não fez nada disso, puta, eu não li meu livro, eu não estudei inglês, eu vou chegar no final do dia, eu vou falar assim, putz, eu já não fiz nada mesmo, né? Então acho que essas pequenas vitórias, né, do livro lá, Arrume Sua Cama primeiro, que é muito bom, não sei se vocês já leram, não. Mas cara, você acordou, cara, a primeira vitória do dia é arrumar a cama. Primeira vitória. Que você vai ver como as outras coisas acabam desencadeando também. Obviamente, né? A gente tem que respeitar, de novo, né? Trazendo a humanização, a gente tem que respeitar os limites de cada um, cara. O organismo de cada um funciona diferente. Com certeza. A alimentação de cada um é diferente. O horário que cada um gosta e produz mais é diferente. Então, a gente precisa respeitar os limites de cada um. Eu não sou um cara disciplinado, não tenho disciplina, mas eu faço com que as disciplinas me atinjam para que eu atinja meus objetivos. Você tira as barreiras, né, mano? Você não vai deixar o sistema te engolir. Arrume teus métodos que você vai conseguir fazer. Se você não gosta de acordar cedo, não tem problema não, cara. Desde que você se comprometa de
seja no meio do dia, seja no final do dia, você vai pra academia, por exemplo, né? Sim. Não, eu não gosto de arrumar a cama. Beleza, se você não gosta de arrumar a cama quando você acorda, você vai arrumar a cama logo depois do café, tá tudo bem? É acordo, estamos acordando aqui. Mas não estamos deixando de fazer. Estamos deixando de fazer. Caramba. Muito bom. Acho que peguei uns feedbacks aqui. Mano, o nosso tempo tá acabando, cara. Muita coisa. Agregou demais aqui o nosso papo. Mas a gente ainda tem 2 perguntinhas finais aqui que acho que são importantes para nossa comunidade. A primeira é: pode ser do tema ou não, Manu. Você tem alguma dica de um livro, alguma série, algum outro podcast também, né? Que você gostaria de deixar pra galera se aprofundar no tema ou não? No tema, tem aqui Líderes que Inspiram. Eu acho que é um best-seller e aí... Muito bom. Livro fácil de ler. Fácil de achar? Fácil de achar, um monte de tapa na cara, né? Um monte de tapa na cara para o nosso tema aqui. Mas para qualquer outro assunto aqui, eu recomendo fortemente Brené Brown, né? Uma estudiosa americana, norte-americana. A Coragem de Ser Vulnerável? Coragem de Ser Vulnerável. Ela tem diversos livros, assim, mas eu indico ela... Você pode começar por qualquer um. Tem documentário dela no Netflix, tem... YouTube, tem, enfim, ela é uma super, pra mim, inspiração de pessoa, tá? Essas 2 eu deixaria pra não ficar muito difícil e pra quem quiser aí e se dispor, eu acho que vale a pena começar uma atividade física diferente ou começar qualquer coisa diferente durante... Cada 6 meses, faça algo diferente. Nossa, isso é fantástico. Isso cara. é muito bom. E a gente começou na semana retrasada, né? Sim, a live. A nossa live, estamos fazendo live de futebol agora e é um negócio que ninguém sabia nada, né? E a gente vai aprendendo e vai gostando do processo também, tá sendo bem legal. A Carol, minha esposa, ela tá buscando pra fazer cerâmica, cara. Eu acho muito louco. Sim. Apesar de eu nunca pensei, putz, eu vou tirar um dia mas eu vou junto. Eu acho que isso é muito legal, acho que ativa outras partes do nosso cérebro que a gente não usa, né? No dia a dia é muito bit byte, nós de tecnologia, né? Mas você fazer talvez um trabalho manual, né? Você já sair para tomar um vinho também, alguma coisa um pouco diferente da rotina, eu acho bacana. Praticar um esporte novo, né? Eu digo, faça algo diferente que te dê prazer, né? Sim, não pode ser algo dolorido também, né? Exato, né? Às vezes o dolorido funciona, mas não é na grande maioria, tá? Sim. Mas faça algo diferente que te dê prazer, porque acho que com isso você vai, de novo, né? Você vai ativar quimicamente no teu organismo sensos que você não tinha, você vai... A adrenalina sobe um pouquinho mais, endorfina sobe um pouquinho mais, e isso naturalmente melhora relacionamento, melhora dentro de casa, melhora a tua disposição. É muito legal aprender uma coisa nova. É muito legal. Você pode ser ruim, mas eu sou ruim. Claro. Você é vez. ruim, primeira vez que você tá fazendo. Sim. Será que você quer nascer bom já, né? Quer começar craque, né? Eu lembrei. A gente falou do CDB e um pessoal também. Eu fiz aula de beach tênis, cara. É verdade. Muita gente confunde o Bruno. O Bruno faz beach tênis. Não, eu faço futevôlei há 4 anos. E eu fui fazer uma aula de beach tênis. Graduado cara. Já no futebol. Graduado, cara. Joga uma brincadeira. Mas o do beach tênis eu tinha muito preconceito. Aí a Carol, vamos fazer uma aula? Vamos. A gente foi no mesmo lugar onde a gente faz futevôlei. E, cara, foi muito divertido. Legal. Cara. Não tenho dom nenhum. Mas o que eu dei de risada, e foi um dia que a gente, depois que chegou em casa, foi jantar junto, a gente falou, putz, vamos de novo, porque foi muito gostoso. Mas eu não estava aberto num primeiro momento para ir, né? E eu fui, foi muito legal. Então, só vai. Você falou uma palavra aqui, eu quero resgatar o nosso tema, ainda de fazer coisas novas. Cara, não tenha preconceito. Isso é humanização, cara. Sim. Não tenha preconceito. Por quê, gente? A pessoa quer amar do jeito que ela quer amar, que ame. A pessoa quer se exercitar da maneira que ela quer se exercitar, que se exercite. A pessoa quer experimentar o que ela quer experimentar, que experimente. Não tenha preconceito. Sim. Não tenha conceitos anteriores, pra não dizer preconceito, né? Não tenha conceitos anteriores, sim. Boa, Manu. E, vou ter que voltar pra pauta, Manu. Vamos lá. Vou ter que voltar pra pauta porque você falou da Brené Brown e ela fala muito sobre vulnerabilidade. E estudando um pouco do tema, né, porque eu acho que liderança é algo que a gente pode estudar, você acredita também que a vulnerabilidade de um líder, ele mostrar o lado humano dele, você acha que colabora com o tema? Ele ser vulnerável? A pessoa enxergar que o líder não sabe de tudo e ele pode errar também? É um super-herói, né?
Eu tava lendo muito sobre o tema e falava-se muito de vulnerabilidade. Você indicou vulnerabilidade aqui também. Com certeza, cara, com certeza. Todo ser humano é vulnerável, todo ser humano tem as suas vulnerabilidades. Suas lutas, né? Eu faço parte, eu sou o líder de uma equipe, mas vocês concordam que também tem alguém acima de mim que me lidera? Então eu também sou vulnerável, tal qual aqueles que eu lidero, tá? Então é sim fundamental que a gente reconheça e tá tudo bem ser vulnerável, tá? Ser vulnerável, inclusive, é um sinal demonstrar vulnerabilidade é um sinal de força, de perseverança, de autoconhecimento, tá? Imagina, se eu não tenho aquela história do engole o choro, né? Se eu não consigo chorar na frente de alguém e mostrar minha vulnerabilidade, quando que eu vou conseguir mostrar para o meu líder? Quando que eu vou conseguir mostrar para minha equipe que eu também entendo os meus problemas e que eu também vou errar? E eu também preciso de ajuda, né? Eu também vou errar, vou precisar de ajuda e que o meu time vai me apoiar. Olha só, o Manuel tá num momento frágil. Cara, vamos jogar por ele aqui. Segurar as pontas, né? Por favor. O líder também precisa ser vulnerável, tá? De novo, eu volto para as conexões. Se eu me mostro como vulnerável e eu me conectei bem com aquela pessoa, ela também vai ter empatia comigo. Se eu não tenho empatia com elas, elas também vão ter empatia comigo. Tá? Não é todo dia que o líder acorda 200%, né? Pelo contrário, a gente vai acordar sempre muito com menos energia, porque a gente está segurando a energia de muitos, né? E aí vamos crescendo conforme... E o líder não sabe como vai ser o dia dele, né? Se vai vir uma pressão, o cliente vai reclamar, o Marcelinho não vai vender uma coisa que ele estava esperando, né? Sim. Ou às vezes o analista ali, ele já sabe, meu dia vai ser, hoje eu tô com essa tarefa, eu tenho que entregar, eu já combinei a data com o Manu. Só que o líder, durante o dia, vai se evoluindo como vai ser a jornada dele. Pode ser um dia bom que a gente vai comemorar depois, né, Manu? Sim. Uma quarta-feira nossa, ou pode ser um dia que a gente, putz, esse dia não foi legal, né? E vai ter dia que você vai trabalhar pra caramba. Você vai trabalhar pra caramba que você sequer vai ter tempo para as pequenas conquistas. Você vai entregar pra caramba, mas você não vai ter tempo de comemorar. E aí esse crescimento do líder com a sua equipe, mostrando a relação de genuidade, de vulnerabilidade, ela não vai poder ser exposta, porque logo na sequência você já tem outra agenda, que logo na sequência você já tem outra agenda, e aí o trabalho te consome, os teus compromissos e a tua responsabilidade, seja com a tua equipe, seja com os teus líderes, não vai te dar tempo de te mostrar vulnerável, de comemorar, sabe? Então, é complexo, mas o que mais importa são as relações humanas, cara. Se eu tô bem no final do dia, se eu vou chegar lá no final do dia e eu vou agradecer a todo mundo e agradecer dentro de casa, cara, eu vou estar bem, sabe? Sim. Isso que pra mim, no final do dia, é o que importa. Boa, Manu. Acho que a minha pergunta final é, se hoje tiver um líder te ouvindo e ele quisesse aplicar na prática amanhã um pequeno quick win dentro do time dele, qual dica você daria? A gente falou aqui, Bruno, escute. Escute. Simples assim, pequena dica. Escute seu time. Escute seu time, escute as necessidades deles. E aí, naturalmente, casa com a conexão genuína, né? Escute de fato, tá? Escute de fato, não seja aquela escuta que você... Já tá pensando no que vai responder no cara. Sim. Tá? Escute de fato. Escute. E anote, tá? Porque o ser humano esquece também. Escute, anote, guarde aquilo ali no bolso. Você vai precisar, num determinado momento, entender aquela dificuldade ou aquela situação em determinadas pessoas. Então, tenha uma escuta ativa, porque ela é fundamental e é assim que você vai conhecer as pessoas. Perfeito. Considerações? Sensacional. Marcelinho. Eu tô aprendendo muito aqui, Bruno. Eu tô reflexivo. É o primeiro episódio, mano, que o Marcelinho, de fato, teve a escutativa. Exatamente. O Marcelinho, ele colabora demais. Ele conhece de todos os temas que você possa imaginar. Se vier alguém aqui falar de Lego, o Marcelinho domina. Mas hoje foi um dia que, né, mano? Mas é bom porque a gente trouxe muito convidado aqui na primeira temporada, mais empreendedor.
que as dores são um pouquinho diferentes. E é legal ouvir vocês dois que são do corporativo, que vocês têm uma outra visão que isso eu consigo agregar dentro dos negócios, né? Uma coisa que você disse que você está falando e eu fiquei considerando aqui, questão de fraqueza, de vulnerabilidade. Às vezes o empreendedor, ele não pode Cara mais muitas duro, vezes mais firme, né? demonstrar essa vulnerabilidade, porque às vezes ele é a última ponta do negócio ali. E às vezes a equipe acaba se abatendo com a vulnerabilidade dele. Então é uma coisa também de você achar o Meio ponto de termo. equilíbrio. De você demonstrar que você não é um super-herói, que você é humano, mas ao mesmo tempo, Eu tô vambora e vambora, e não tem pra onde correr. Top, mano. Isso é muito legal. É legal mesmo. Tem um vídeo no YouTube que mostra as câmeras de uma empresa. Todo dia de manhã, quando o dono chegava, ele sempre chegava primeiro. Ele chegava, entrava e ele ajoelhava e agradecia. Pegava no vídeo, ele agradecia e pedia, não para ele pedia sempre para os colaboradores dele. Não deixe. Ele dizia assim, na oração dele, ele dizia, não deixem faltar clientes para os meus vendedores, não deixe que a comida falte para essa família. Tal. Ele agradecia pelos colaboradores. Chegou um dia que todos os colaboradores se combinaram e resolveram chegar antes dele. E quando ele chegou, estavam todos os colaboradores rezando por ele. Caramba. Isso é vitória. Não tem, assim, Entendeu? eu já escutei isso, não desse exemplo, mas você orar por uma pessoa é um ato mais bonito que você pode fazer. Você imagina, você acha mesmo que uma empresa dessa não vai dar certo? Não, eu acho que é a principal vitória, assim, para um líder. É claro que resultado é importante, crescimento é importante, vender é importante, mas esse reconhecimento, muitas vezes, das pessoas que estão no mesmo barco que você. Porque para um gestor, acho que vocês já passaram por isso, ter que desligar uma pessoa é uma tarefa muito dolorida, né? Muito difícil. E às vezes no empreendedorismo tem isso, de você perder um projeto, perder um cliente importante, você não tem jeito. Para você sustentar os outros, você precisa desligar alguns. Sim. E às vezes até bons profissionais, boas pessoas. Então, Nós sofremos um pouco disso. sofre. Sofre também. Tanto com perda de cliente, projeto, né, mano? Também acho que acontece. Sim. E é difícil, cara. É difícil até desligar uma pessoa que tava mal, né? Que não tava mais, né, na mesma batida que o time. Exato. Às vezes você precisa desligar alguém que vai mal tecnicamente, mas se você não olha, às vezes as pessoas não sabem o que é em torno do porquê que ela tá indo mal tecnicamente, cara. Sim. E aí eu tô desligando pura e simplesmente pela parte técnica. Tecnicamente, operacionalmente, né? Pra gente não entrar muito no mérito, né? Não, quando eu falo técnica, é aquilo que ela tem que executar no dia a dia. Sim, boa. Né? E o RH também tá com muito essa pauta, né? De desligamento humanizado, de realmente entender ali e fazer um desligamento. Porque antigamente era muito manual, né? E desligamento em massa, né? Não tô nem dando o último exemplo, mas quando chama numa sala e desliga todo mundo de uma vez, Restruturing cara. tem muito. Aliás, inclusive, RH, eu nem gosto da palavra, porque não são recursos, né, cara? São pessoas, né? Sim. Não são recursos Ótimo humanos, ponto. não é uma caneta que você utiliza como recurso. São pessoas. E aí, daqui a pouco, RH muda de nome. Boa. É Gente, isso, acho Bruno. que é isso. Nosso papo foi muito legal. Mano, eu queria agradecer aqui. Acho que lições super ricas aqui pra gente poder botar em prática. Eu aprendi muito com você aqui hoje. Acho que essa é a ideia do podcast também, né? A gente poder usufruir aqui e trocar um papo legal. Espero que você tenha gostado, Manu. Bom, gostei demais, agradeço demais pelo convite, Marcelinho. Obrigado, Manu. Tô super satisfeito aqui com o nosso bate-papo. Acho que foi uma conversa muito rica. Temo muito ainda. Giro de ideias, né? Acho que dava para ficar aqui pelo menos mais umas 2 horas aí batendo o papo. Hein? E vamos junto, qualquer coisa, tô por aqui, se precisar, tô disponível também. Obrigado, viu? Valeu, isso. mano. Obrigadão, viu? Obrigado, viu, pessoal? Até... Agradecer o estúdio antes, né? Sim. Fazer um Obrigado, agradecimento. pessoal. Quero fazer agradecimento aí de novo, Marcelo, Bruno, pelo convite. Aqui o convite foi assim, de surpresa, me pegou um pouco de surpresa, mas acho que deu para contribuir um pouco com o conhecimento que a gente traz aqui, com conhecimento de carreira, e agradecer o pessoal que está assistindo aí. Esteja à vontade para me conectar no LinkedIn, Manuel Cardoso, estou disponível para bater um papo aí, tá bom? Boa.
Boa. Obrigado aí também. Agradecimento aqui ao Ospod Studio, nosso estúdio que oferece essa estrutura. O Manu viu aqui, estrutura super legal, né, Brunão? Muito, aqui é demais. É, muito Champions muito League. bacana. Champions League, né? Câmeras Isso aí. boas, Como eu microfone tenho um bom. amigo meu que fala assim, primeira prateleira. Então agradecer ao Ospod Studio, fica aqui em Osasco, o Mário pode dar um suporte aí. Quem quer gravar, tirar esse projeto do papel, sei que muita gente que assiste a gente às vezes pergunta como que a gente faz, como que foi iniciar e, cara, começa, igual a gente falou aqui hoje, faz as coisas, né? Não vai ser bom, o nosso primeiro app não foi bom, a gente vem num processo de evolução, mas é isso, agradecer o Ospod Studio, agradecer o Brunão aí também, Manuel, desculpa. Vou me utilizar do estúdio, hein? Fechou, Bom Bruno? demais. Obrigado, viu, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima pauta aí no tema de liderança. Se você é líder ou um líder emergente, acho que esse podcast vai agregar muito para vocês. Valeu, Valeu. pessoal. Valeu, obrigado.